Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje falaremos sobre o poder judiciário, mais especificamente sobre a sua estrutura. O tema tem previsão constitucional no artigo 92. De início não comentaremos sobre a composição de cada tribunal, isso ficará para vídeos posteriores, ok? Bom, antes de iniciarmos o tema, vamos fazer uma pequena introdução. O Poder Judiciário, assim como os demais poderes, ele foi criado para possuir funções típicas, funções principais, que exercem de forma primordial, e também funções atípicas, aquelas que exercem de forma excepcional, de forma secundária. Portanto, o Poder Judiciário tem funções típicas e funções atípicas. Como função típica, função principal, o Poder Judiciário julga. Portanto, tem função jurisdicional. Ele aplica o direito objetivo, que é aquele direito criado pelo legislativo, ao caso concreto e resolve os conflitos de interesse. Já como função atípica, ele pode ter a função de administrar e também a função de legislar. O Poder Judiciário administra quando concede licença e férias aos seus membros, ou organiza concursos públicos, por exemplo. Já na função legislativa, quando elabora o seu regimento interno, ok? Agora vamos avançar um pouco mais e falaremos sobre, ainda de forma introdutória, sobre a estruturação, a divisão da justiça no Brasil. No Brasil, a justiça se divide basicamente em dois grupos, dois grandes braços. Temos a justiça comum de um lado e a justiça especial ou especializada de um outro. A justiça comum se desdobra ainda em justiça comum estadual e uma justiça comum federal. Já a justiça especializada, temos a justiça militar, eleitoral e a trabalhista. Quando estamos diante da justiça comum estadual, portanto aqui, temos o Estado, no âmbito estadual, portanto o Estado, organizando o seu judiciário. Quando estamos diante de uma justiça federal, militar, eleitoral ou trabalhista, portanto, esta fatia aqui, temos a União, aqui ó, a União organizando o seu judiciário. Perceba, eu falei do Estado organizando o judiciário e da União organizando o judiciário. Em momento nenhum eu comentei sobre o município organizando o seu judiciário. Isso porque o município não possui poder judiciário. Ele utiliza da estrutura dos estados, do judiciário dos estados, para que em sua base territorial possua o poder judiciário ali, ele não fique desprotegido dessa atuação, beleza? Portanto, até a CESP cobrou esse enunciado, poder municipal não possui, o município não possui poder judiciário, ok? Vamos avançar um pouco mais e agora falar propriamente da estruturação da justiça comum e da justiça especializada, dos seus órgãos. Vamos lá. Iniciando com a justiça comum, ela será composta dos seguintes órgãos. Temos em sua base, como primeiro grau, os juízes de direito. Esses juízes podem ser chamados de juízes estaduais ou federais, vai depender a qual tribunal eles estejam vinculados. Um juiz de direito vinculado a um tribunal estadual, ele será um juiz estadual, chamado de juiz estadual. Agora, se esse juiz de direito estiver vinculado a um tribunal de justiça do DF ou territórios, será também juiz estadual. Por fim, se este mesmo juiz de direito estiver vinculado a um TRF, teremos um juiz federal, ok? Comparativamente, temos a justiça especializada. Nela teremos também, como base, como primeiro grau, os juízes de direito. E a mesma lógica se aplica. Um juiz de direito que estiver vinculado a um TRT será chamado de juiz do trabalho. Um juiz de direito vinculado a um TRE será chamado de juiz eleitoral. E por fim aqui temos os juízes militares. Perceba, coloquei um X aqui porque há uma peculiaridade. No âmbito da União não há um Tribunal Superior Militar. Aqui ó, vamos relembrar. Nessa divisória aqui ó, que vem até aqui, estamos no âmbito da União. A União organizando o seu judiciário, tá? E aqui estamos no âmbito do Estado organizando o seu judiciário. Tá? Deixa eu só fechar aqui. Então perceba, no âmbito da União, não teremos um Tribunal de Justiça Militar. Por isso que está aqui este X, beleza? Perceba que no âmbito da União, eu disse que não teremos um Tribunal de Justiça Militar. Que seria aquele para julgar os membros das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Ocorre que, se estivermos no âmbito dos
estados, no âmbito estadual, pode ser sim criado um Tribunal de Justiça Militar. Quando será criado? Naqueles locais que houver mais de 20 mil militares, pode ser criado, portanto, um TJM. Este Tribunal de Justiça Militar, ele não será responsável pelo julgamento dos membros das Forças Armadas, ok? Ele julgará apenas PMs e os bombeiros civis, tá? Portanto, aqui teríamos que julgará os PMs e os bombeiros. Só recapitulando, em âmbito da União, não podemos ter um Tribunal de Justiça Militar. Não há, por isso que aqui eu coloquei um X. Já em âmbito estadual, pode ocorrer, pode ser criado um Tribunal de Justiça Militar se nas localidades existirem mais de 20 mil militares e eles serão utilizados no julgamento de PMs e bombeiros. Fechou? Vimos no âmbito das duas justiças, a comum e a especializada, a formação do primeiro e segundo grau. Acima do primeiro e segundo grau, teremos os tribunais superiores. É um erro falar que seriam um terceiro grau. São chamados de tribunais superiores. Temos o STJ, deste lado, e lá na justiça especializada teremos o TST, quando estiver vinculado a um TRT, o TSE se vinculado a um TRE, e aqui teremos o Superior Tribunal Militar. Perceba, não há um Tribunal de Justiça, mas há um Superior Tribunal Militar no âmbito dos juízes militares. Beleza? E por fim, temos o órgão de cúpula, o órgão máximo do nosso judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Temos aqui o Supremo, portanto. Beleza? Desta forma, montamos o nosso organograma e temos aqui a formação dos órgãos que integram o Poder Judiciário e possuem função jurisdicional. Perceba, há um outro órgão que, embora faça parte da estrutura do judiciário, compõe o judiciário, ele não está no organograma justamente por não possuir a função jurisdicional. É o chamado Conselho Nacional de Justiça, ou também, abreviando, CNJ aqui, ó, CNJ. Portanto, o CNJ, ele integra o Poder Judiciário, mas não possui função jurisdicional. Até a própria sigla aqui ajuda, ó, CNJ, Conselho não julga, Conselho não jurisdicional. O CNJ ele possui algumas características importantes. Ele possui função administrativa e financeira. A sede dele é na capital federal, e como falamos, não possui função jurisdicional, não possui jurisdição. E para finalizarmos, é importante destacar que o STF, os tribunais superiores e o CNJ possuem sede na capital federal. Já Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores possuem jurisdição em todo o território nacional. Jurisdição no território nacional. Perceba que o CNJ ele tem sede na capital federal, mas não possui jurisdição. Jurisdição em todo o território nacional, só o STF e tribunais superiores. Beleza? Assim encerramos a parte teórica e vamos partir agora matando para as questões. Bora lá. E para encerrarmos, vejamos agora algumas questões. Só deixa eu colocar aqui, que acabou sumindo o nosso CNJ, tá? A primeira questão é da banca FCC. Não é órgão do Poder Judiciário o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Militar, instituído por lei, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Regional Eleitoral. Bom, vimos durante a parte teórica e analisando o nosso organograma que estes são os órgãos do Poder Judiciário. O que não estiver aqui não é órgão. E comentamos também sobre a situação específica do Tribunal Militar no âmbito estadual, que pode ser instituído se naquela localidade tivermos mais de 20 mil militares, né? Então temos que o Conselho Nacional está pedindo o quê? Não é órgão aqui, ó, não é órgão. O Conselho Nacional está aqui, portanto, é um órgão. Esta não pode ser a resposta. O Tribunal Militar, vimos que ele pode ser instituído por lei se naquela localidade, em âmbito estadual, né, se na localidade tiver mais de 20 mil militares. Então ele pode sim ser órgão do Poder Judiciário. Não é nossa resposta. O STM, aqui está o STM no nosso organograma, portanto não pode ser a resposta também porque ele compõe a estrutura do Poder Judiciário. Errado. Tribunal Regional Eleitoral, o TRE está aqui, portanto também não pode ser a resposta, porque o TRE é um órgão do Judiciário.
só sobrou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Em momento nenhum comentamos sobre ele, não está no nosso organograma, portanto, gabarito letra A. Não é órgão do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ok? Avançando agora para a questão de número 2 da banca Sebrasp. Apesar de competir ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, o texto constitucional não reconhece esse órgão como integrante do Poder Judiciário. Está falando que o CNJ não integra o Judiciário. Cadê o Poder Judiciário? Não integrante do Judiciário. Está errado. Vimos aqui que o CNJ faz parte do Poder Judiciário. Embora ele não tenha função jurisdicional, ele é da estrutura, sim, do Poder Judiciário. Ele atua de forma administrativa e financeira. Portanto, ao falar que não é integrante do Poder Judiciário, e estando o CNJ dentro do nosso organograma, a questão está incorreta. Sebrasp, questão 3 agora. O Conselho Nacional de Justiça e o TCU são órgãos internos do Poder Judiciário, porém não possuem jurisdição, sendo apenas órgãos administrativos de fiscalização externa dos demais órgãos. A questão está nos falando que o CNJ e o TCU são órgãos do Poder Judiciário. CNJ é órgão do Poder Judiciário. Parte 1. CNJ está correta. É órgão do Poder Judiciário. Agora vejamos o TCU. Em momento algum comentamos no nosso organograma de TCU. Portanto, ele não integra a estrutura do Poder Judiciário. STJD, TCU, Ministério Público, DPU, nada disso faz parte do nosso Poder Judiciário. Portanto, ao falar que o TCU integra o Poder Judiciário, está a questão errada, ok? E para encerrarmos o vídeo, vejamos as últimas questões. Só uma coisinha aqui, eu acabei duplicando questões, vamos ignorar essa, que é a mesma da de baixo aqui, e colocar o nosso queridíssimo CNJ. Sebrasp. Com base nas normas constitucionais relativas ao Poder Judiciário, julgue o item a seguir. São órgãos do Poder Judiciário, entre outros, a Defensoria Pública da União e a dos Estados. Bom, em momento algum no nosso organograma falamos sobre DPU, portanto a questão está errada. Repetindo, se a prova vir cobrando MP, DPU, AGU, STJD, enfim, nada disso integra o Poder Judiciário, beleza? As questões vão basicamente se limitar ao nosso organograma. Está dentro dele, é Poder Judiciário, não está, não compõe a estrutura do Judiciário. Ok? E para encerrarmos o vídeo, agora vejamos a última questão, também do Sebrasp. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores são órgãos do Poder Judiciário, com jurisdição em todo o território nacional e sede na capital federal. Bom, está dizendo a questão que o STF, o CNJ e tribunais superiores são órgãos do Poder Judiciário. Aqui está correto. Está falando STF, está aqui no organograma. CNJ, está aqui no organograma. Também diz dos, tribunais superiores. Aqui, um tribunal superior, outro e outro. Então, até aqui não há erro a questão. Tá? Correto até aqui. Vejamos a continuação. Com jurisdição em todo o território nacional e sede na capital federal. Temos o seguinte, o STF e os tribunais superiores, eles possuem jurisdição em todo o território nacional, E aqui está falando que o Conselho Nacional de Justiça, porque está no mesmo pacote, também possuiria jurisdição em todo o território nacional. Não. Vimos que o CNJ, a própria sigla ajuda nisso, não possui função jurisdicional, apenas administrativa e financeira. Temos aqui as iniciais, né? Conselho não julga, Conselho não jurisdicional. Portanto, a questão erra ao dizer que o Conselho Nacional de Justiça tem jurisdição em todo o território nacional. Não tem. E assim encerramos o vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Valeu aí.